Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo, e estou aqui puxando o Jornada Cast junto com a Mirella. Tiago, autismo, batendo papo aqui com os palestrantes, né, Tiago? O nosso objetivo é sempre tentar garantir o seguinte: quem não teve acesso ao ingresso presencialmente ou online, vai ter acesso aos palestrantes, a uma conversa que é relevante, que é significativa, sobre coisas que vão ser úteis para o pessoal também. Para que a gente tente ampliar um pouco o acesso de quem não teve condição de estar aqui, certo? Maravilha. E agora a gente está aqui com o Gustavo. Você quer se apresentar, cara? Me apresento, eu sou psicólogo de formação, me chamo Gustavo Tosi, Aqui, ó. mestre em Ciências do Comportamento pelo UNB. E trabalho nessa área clínica já atendendo atualmente adolescentes e adultos dentro e fora do espectro, eu não atendo somente pessoas dentro do espectro do autismo. Uhum. Adolescentes e adultos já era uma coisa que a gente tinha conversado, eu estava conversando e até um pouco mais para o tema da sua palestra mesmo. E eu me lembro, quando eu cheguei no Brasil, cara, era uma guerra para que a intervenção começasse mais precocemente. Agora ela até está começando mais precocemente do que antes. Agora você não tem para quem mandar. Exato. Terminou o Denver, você manda para quem? Parece que chega num certo platô, Uhum. né? A impressão que dá, chega num certo platô de domínio técnico É, de quem está prestando serviços ali, com certeza. né? Mas também eu entendo que há outras variáveis envolvidas, né? A gente também tem que levar em consideração o sucesso do que foi feito também Uhum, na intervenção precoce. De uhum, repente, demandando menos intervenção ou cronificação de vários comportamentos, mas de fato, né, a falta de profissionais que uhum, pensem fora da caixinha, da uhum, clínica, do consultório, da salinha, né? O retorno que a gente tem de muitos meninos, adolescentes, adultos, né, que já estão de saco cheio, não uhum, aguentam Não mais, não aguenta suportam, mais, né? uhum. exatamente. É cansativo, né? É. É desmotivante. E um dos princípios da análise do comportamento é que ela vai servir para construir comportamentos socialmente relevantes. Chega uma hora que é, a gente passa tanto tempo, a resposta não é a mesma, a plasticidade não é a mesma, e a gente fica tentando, eu vejo isso acontecer demais, tampar todos os buraquinhos do checklist. Meu amigo, você não tampou quando era intervenção precoce. Você está achando que agora na intervenção tardia, com adolescente adulto, você vai tampar aqueles buracos? Não vai. E para que você quer tampar esses buracos? As necessidades são São outras. Nenhum outras. protocolo vai conseguir abarcar todas as necessidades, em especial quando já cresce, amadurece. A gente precisa estar muito sensível àquilo que é relevante, saber filtrar. Eu falava muito isso para os meus alunos na época que eu dava aula, né? Fiquei 10 anos na docência e eu falava assim para os meus alunos, gente, a análise do comportamento existia antes da produção de protocolos. Hum, Tá? O que a gente precisa é de um raciocínio funcionalista, de um raciocínio funcionalista, né? No meu trabalho, eu tenho colegas também que atendem adolescentes, adultos, e eu fiquei muito preocupado se a pessoa saísse desse mundo, né, de atendimento infantil e migrasse para o atendimento uhum, adulto, uhum, nós teríamos problemas, uhum, tá? Eu até brinco assim, gente, eu não quero a batização do público adulto, não, adolescente, não. Né, falando de uma forma assim, né, bem brincalhona, porque dá essa impressão que a pessoa ela tem que ser ultra mega especialista em DTT, em atividades protocolares, em autismo e tal, para entender a pessoa dentro de uhum, um contexto maturacional diferente, uhum. né? E na seleção de pessoas para trabalhar, eu falei, olha, eu quero que seja analista do comportamento. Ah, mas eu não entendo de autismo, não tem problema. Ótimo. Pessoas que entendem de análise do comportamento estarão sensíveis às contingências ali da família, daquela pessoa no seu trabalho, nas suas relações afetivo-amorosas, de amizade, que seja, tá? Uhum, Mas eu não quero esse viés, eu não quero algo que, de fato, poderia limitar muito. Então, a minha formação inicial foi em atendimento adulto neurotípico. uhum, Eu fui uhum, conhecer a parte do uhum, autismo quando eu fiz um intercâmbio para a cidade de Harrison, Nova York, trabalhando com a Gladys Williams. uhum, Isso lá, eu estava na graduação, 2002, uhum. né? Mas eu nunca deixei, né, de investir em informações e estudos voltado para demandas, né, comuns em pessoas do público em geral.
E eu viajo muito, cara, e viajo muito para fazer consultoria em clínica. O que eu vejo de menino de 11, 12 anos, sentado numa mesinha, montando um mega bloco, Ai, você não tá de gente, brincadeira. assim mesmo. Nossa, É, isso deve ser extremamente É frustrante. frustrante. Eu não volto, é. geralmente. Assim, Cara, geralmente eu não. faço o seguinte: eu vou lá e falo, ó, isso aqui tá errado, mudei isso, mudei isso, mudei aquilo, e nananã. Se eu vejo que não estão levando a sério e que era só para poder fazer graça, eu não volto. Tem clínica que eu volto várias vezes, tem clínica que eu não volto. Porque eu vejo que não é sério, né? Não tem essa É, intenção. Como é que eu sei quando virar essa chave? Porque tem muito aquela coisa, intervenção precoce para o autismo. Uhum, Maravilha. 15 a 20 horas por semana. uhum, Necessário. Não adianta só ter a carga horária, tem que ter a densidade e a qualidade, mas necessário também a carga horária. uhum. Como é que eu sei que hora que eu viro a chave? Eu sei que não existe um momento, mas que sinais que eu posso ter de que está na hora de virar a chave dessa intervenção está infantilizante, eu não preciso mais dessa carga horária, eu deveria estar priorizando outras coisas. Atividades da vida diária, que às vezes Lazer, lazer. o povo E esquece de lazer. sabia que pessoas autistas gastam metade do que pessoas neurotípicas com lazer, entretenimento, né? E isso me convida a pensar, porque a gente não tem uma resposta pronta. Uhum, Eu acho que isso daí é algo até para análise do comportamento aplicado ao consumidor entender, tá? uhum. E sim, gente, quando fala em aba, só pensa na área de autismo, né? Tem a análise do comportamento aplicado em várias áreas. E aqui no NB mesmo tem o professor Jorge Oliveira Castro que trabalha com essa parte. E será que consomem menos, tem menos lazer porque os espaços não estão adequados para este público, né? Também. Mas a gente também não prioriza. expõe Eu menos. falo como, Expõe menos. como Expõe menos. eu falo como cara da intervenção precoce também, e eu vejo que muitas vezes o que que a gente faz? A gente foca muito em orientação social, interesse social, reciprocidade social, comunicação, Perfeito? que é coisa útil para socialização, tem que aproveitar a plasticidade, beleza. Uhum. Quando a gente chega na infância tardia, a gente começa a focar acadêmico, escolar, mão, dedo, alfabetização, escreve. Quando vai entrando na adolescência, aí a gente faz virar uma dona de casa dos anos 50. Eu quero que lave, passe, faça um sanduíche, limpa a bunda, toma banho. E tudo bem, isso tudo é absurdamente fundamental e necessário, inclusive até antes desse período Uhum. que deveria acontecer, mas é o seguinte, a gente não pensa em uso funcional do tempo, a Uhum. gente não pensa em grupos de pertencimento, É, a Sim, gente não pensa em neuroafirmação. uso como dos espaços comunitários coletivos. Uhum. A gente continua infantilizando os nossos objetivos de intervenção. Não serve sim. para nada. Mas entendem que super concordo com o que você está colocando, eu acho isso riquíssimo. E veja que aqui em Brasília e outros lugares, né? No Brasil a gente tem, por exemplo, vamos lá, sessão de cinema adaptado. Uhum. Não é terapia, Uhum. mas tem famílias que relatam uma coisa que eu acompanho de Uhum. perto, que fala o seguinte: se não fosse isso aqui, eu não sairia de casa. Sim. Isso é qualidade de vida. Uhum. Tem É, gente que vai fazer terapia dentro desse é. contexto porque sabe que não terá olhares Sim, ali sim. punindo, ó, Vai ser fazendo. menos aversivo. Exato, tá? Mas isso por si só Uhum. já agrega muito. Uhum. Só que vai procurar um cinema aqui que passe filmes para um público adulto, É, não, não. adolescente, É, não vai ter. não vai ter. Fora do Brasil tem. É, Aí é o momento que a gente acaba é, caindo naquilo que o Tiago é, colocou, tem é que só, utilizando muito. só, é só, Entende? porque vai só matinê, é só matinê, Sim. e é tão E é engraçado só isso, filme infantil que só. tapa Só na filme cara que, infantil. E nossa, eu não só tinha nem o meu pensado filho, nisso. que tem 8 anos, não, eu não consigo levar ele nessas sessões adaptadas. Uhum. Porque o meu filho, ele gosta, por exemplo, do Jurassic Park, Entendi. ele gosta de assistir alguns filmes mais até adultos. Uhum. Ele não se interessa pelos filmes, porque é tudo E entendem que a bonitinha. fórmula é a Entendeu? mesma. Fofinha, não, É, não vai. A fórmula é a mesma, né? Certa vez eu dei cara. uma consultoria num café. Um café. E juro para vocês, a gente adquiriu um decibelímetro para fazer a mensuração de ruídos, Uhum. tá?
Ele tinha uma representação gráfica, tem uma representação gráfica que chegou ali nos 70 decibéis, a carinha fica amarela. Abaixo disso, verdinha. Passou disso, vermelha, né? Ou seja, vamos fazer um controle de ruídos aqui. Um aparelhinho, gente, que custa R$ 300, Uhum. tá? Um treinamento com o barista para identificar cordões. Girassol, infinito, quebra-cabeça e tal. Rapidamente uma aulinha, um vídeo de 1 hora e 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos, 1 hora não, 1 minuto e 30 segundos, mostrando como que a pessoa pode chegar ali numa crise por conta de vários prompts e tudo, deixando eles sensíveis a certos clientes que podem aparecer Uhum. e investindo em mudanças atitudinais, do tipo, olha, se alguém chegar assim, pode ter alguma barreira sensorial auditiva, só avise, ó, quer colocar o abafador? Ou Uhum. simplesmente dando previsibilidade. Eu vou vaporizar o café aqui, vai fazer barulho. Pô. Você quer, não sei o quê. Juro para vocês, é um período assim de 4 horas de treinamento, de tempos em tempos E não volta precisa para ver. sentar aqui, pode sentar mais ali. A gente tem uma barreira que pode evitar que o som chegue tão. Coisa Nada, mudanças simples. softs. Isso você tornou Um o espaço biombim. muito mais acolhedor. É, E o que é legal é que são mudanças que não incomodariam ninguém. 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 Nem quem não faz uso disso talvez nem Exato. perceberia, Gente, é né? uma paz. Sabe aquela britadeira que tá ao fundo que a gente não tá percebendo, mas quando Uhum. desliga, a gente fala, gente, que alívio, Nossa, eu que tava, alívio. né? É. Então, assim, na falta de um design universal, por que que a gente tem que falar tanto em inclusão? Porque a gente já faz um desenho que exclui. E essas mudanças permitiriam a gente fazer. Gente, não é nada assim que dependeu horas, eu não preciso de ter terapeuta num lugar desse, né? O conceito de sensory friendly é isso, né? Uhum. Supermercados, né? Na Europa, algumas empresas estiveram sensíveis a isso e como a gente precisa sensibilizar o empresário, tá? A gente sabe que no peito de todo mundo bate um coração que faz tum-tum, mas tem empresário que tem uma calculadora que faz um pip-pip. E se a gente sensibilizar esse pessoal, Uhum. a gente tem um alcance muito bacana, É, tá? é. Supermercados, determinado horário, o que é que eles fazem? Tira a pessoa do microfone, que fica anunciando Uhum. promoção e tal. E tem gente que dá aquele jump Uhum. scare, né? Uhum. Reduz a luminosidade, põe pessoas ali, né, nos biomas para ajudar e tal. Com certeza as famílias vão. Como a sessão de cinema adaptada, Uhum. como, né? Não precisa É. ser o dia Pega teu. inteiro, Não, você e pega que seja o seu horário, é. horários. Exato, Pô, exato. qual que é o pior horário no sábado aqui? Que geralmente não tem tantas. Uhum. Porque a pessoa, a família com autismo, ela constrói a rotina dela em cima daquilo. Isso, Sim. Porque eu sei que a gente vai fazer compra no supermercado no sábado, 2 da tarde, porque geralmente é o horário que o pessoal faz a adaptação. O cara tava vazio. E fariam propaganda desses Faz. É, estabelecimentos, É, entende? Eu entrar lembro em naqueles Brasília, aplicativos de. Não, total. total, cara. perfeito. É. Eu lembro aqui em Brasília quando os shoppings começaram a colocar vagas reservadas para famílias, né? Com filhos autistas e Uhum. tudo. Eu lembro que as famílias tiravam foto de uma forma maravilhosa tal, e compartilhavam. Gente, vocês viram o shopping tal? Uhum, Vocês viram o local tal? Hoje está todo mundo fazendo o que é ótimo, tá? E de repente isso poderia impulsionar boas práticas ali uhum, de forma uhum. mais adequada, atitudinais, né? Sim. Para tornar o ambiente mais agradável. Mas isso que você está Ciclo falando cabe dentro de virtuoso. casa também. Porque eu vejo muito acontecer também o Sim. seguinte: eu tenho uma pessoa com autismo e um transtorno motor importante. Uhum. Ele não tem tônus de dedo, de indicador de pinça, não tem coordenação visomotora às vezes, ele não tem capacidade ali de dissociação de membro, Uhum. não cruza nem a linha média. Uhum. Então, assim, às vezes eu tenho que pensar num ambiente ali também, na estrutura física para facilitar. Porque a gente pensa sempre o quê? Não, vamos fazer terapia, vamos meter fisioterapia, vamos colocar uma TO, vamos fazer trabalho de mão, vamos fazer não sei o que lá. Meu amigo, já tem 14 anos, 10 anos que esse menino tá fazendo esse trabalho aí, e aqui é meio que o teto que ele alcançou. Você vai fazer o quê? Você vai continuar, Insistindo naquilo que já. né? O platô que eu falei. Loucura é achar que você vai conseguir resultados diferentes fazendo Fazendo sempre a as mesma mesmas coisas. coisa. Então, assim, é isso. Então, assim, ó, a gente não faz adaptação pro pessoal PC. Eu não pego e não tenho um escova especial, não tenho um garfo que não sei o quê. Por exemplo, eu tô com uma menina agora com autismo que tem dificuldade demais de sustentar o tronco. Uhum. Nós estamos fazendo impresso 3D. Um negócio que dá apoio aqui no peito vai virar tipo um exoesqueleto para ela apoiar e ficar com o braço solto. Por quê? Porque eu testei um terapeuta segurando ela aqui.
O resultado dela fez assim, ó, pum! Porque o braço ficou livre, porque o tronco ela não usa mais para sustentar. E a pessoa atrás, então, era uma barreira ali, é isso, né? É só um exoesqueleto, Era dava só... suporte pro tronco. Entendi. Aí ela não tinha que ficar sustentando o tronco Uhum. e ela ficava com os braços livres. A imitação foi lá em cima, cara. Olha só. Então não é que ela não tinha entendido o princípio da imitação, ela não tinha aptidão motora para fazê-lo. Uhum. Ah, mas aí você tem... Tá, mas é intervenção precoce, só que é o seguinte, eu vou ficar esperando a físio fazer resultado para eu poder trabalhar o meu? Não, eu quero que a hora que ela termine, o princípio da imitação já tá na cabeça, ela já tá entendendo como fazer, e aí a hora que o tronco tiver legal, eu só tiro o negócio. Então, eu acho que para o adulto, muitas vezes, o que a gente também precisa para o adulto com autismo, pensar nessas adaptações necessárias. Eu conheci adultos com autismo que tinham um doutorado e não sabiam amarrar cadarço. Qual que é a adaptação? Sapato sem cadarço. Velcro. Então, eu acho que esse tipo chega a um ponto que a gente também tem que pensar Eu nessas tenho coisas de tênis com facilitar a cadastro que eu me autonomia. desfaço do velho. É mais prático, né? Então, Também. é mais fácil, né? Aquelas gravatas que você deixa Só um É elástico confuso isso. ali. para todo sempre, do tipo, às vezes eu só põe, né? Ontem mesmo apanhei para fazer essa Então, gravata. Não é uma coisa exato. comum fazer. Só Tipo por assim, isso que eu não deixa fui de ela. gravata. É, Só por isso que eu eu fui de vejo. onde está o Wally. É verdade. Eu vejo que em algumas visitas que eu faço, algumas empresas já pediram, né, para dar palestra, e essas palestras acabam virando mini consultorias, né? E a gente entra, né, quando fala em adaptação, entra nesses espaços, a gente vê rampas impecáveis, que bom, né? Piso tátil, a gente vê Uhum. muitas coisas ali em Braille, a gente vê pessoas cadeirantes trabalhando em sua plenitude ali, porque tem as condições Uhum. necessárias para isso. E aí, quando a gente entra, né, com aquele público que recebeu o diagnóstico tardio, depois dos 30, depois dos 40, vem por um lado aquele peso que sai, Uhum. né? E por outro o seguinte, tá, tem algumas coisas que podem fazer por mim aqui, né? Uhum. Eu, quando não aguento lidar com muita gente, a minha sala de descompressão se chama banheiro. Geralmente é banheiro. Banheiro. Vou, fico ali, coisa assim de 5, estourando 10 minutinhos, mas eu saio a produtividade assim, ó. Pá. Volta lá em E eles cima. meio que pedindo para os gestores, gente, tem como termos uma salinha assim, só para a gente ter, Só para eu não sentar na privada. só para não ter que Então, parecer que eu tô com a bexiga solta, né? Então, eu vejo muitas possibilidades dessas adaptações, dessas mudanças softs para muitos adolescentes, para sim. muitos adultos que já passaram por muito, né? Uhum. E eu acredito muito nessa sensibilidade, né? Claro que eu não estou diminuindo a terapia aí, né? Uhum. Diminuindo no sentido de importância, Isso. Uhum. mas diminuir em termos de oferta, eu vejo Uhum. que com o tempo, nesse olhar, assim, de forma mais clínica, né? Uhum. Temporalmente falando, Uhum. é importante. Uhum. A gente precisa começar a olhar e entender oportunidades no mundo para continuar, para dar vida, né? Uhum. Porque é o que eu vejo assim para o meu filho, né? Meu filho tem uma seletividade alimentar importante. Uhum. Paralelo a isso, ele tá de saco cheio de terapia, já há tempos, ele não aguenta mais. Então, a última intervenção alimentar que a gente estava fazendo, o reforçador dele estava sendo assim: se eu me esforçar aqui, quando que eu vou ter alta? Né? Tava sendo mais ou menos assim. E aí, Que a gente chama de reforçamento negativo, para ficar exato, do livre tipo da. ficar livre. Só que para ele ainda era tudo muito difícil a questão da Uhum. alimentação. Então, se ele pudesse, se ele É, conseguisse, ele melhoraria a qualidade de vida dele exato. amplamente. Só que Uhum. se ele, de fato, não era falta de vontade. Se ele Uhum. conseguisse comer para ficar livre daquilo ali, ele comeria. Uhum. Se ele conseguisse comer para conseguir ir para os amiguinhos, porque ele já tá naquela fase do tipo assim, mamãe, posso ir direto para casa do amiguinho e eles vão ficar lá até mais tarde. E aí, assim, o filho, só que a mamãe então vai te buscar mais cedo, porque você não janta lá. Ah, você não pode ir lá para me dar janta? Não, vou Não. na casa do fulano ficar lá te dando janta. E a gente ainda tá trabalhando dele comer sozinho, não por questões Uhum. motoras, mas porque
A Para aversividade dar dele autonomia. com Ah, tá. a aversividade. Sim, Se ele fica muito prestando atenção no que ele está comendo, que ele sim. começa a Isso traz nausear, prejuízos nutricionais? Não faz? já teve muito. Já. Hoje não, porque ele come Você almoço e suplementa alguma janta. coisa e tal, não? Já suplementei, hoje não mais. Hoje com a Uhum, alimentação mesmo eu consigo, mas a gente dando comida para ele. Então ele aceita que eu, Uhum, meu marido e minha mãe somos uhum, as pessoas que a gente dá comida para ele. uhum, uhum, Então a gente tá trabalhando assim, o máximo que ele consegue comer sozinho, e quando já tá ficando muito difícil, a gente dá a comida para ele, né? uhum. Então eu não consigo, ele não consegue fazer tudo sozinho, porque para ele é difícil, o quanto ele fica manipulando ali a comida, tá entendendo? uhum. Então, eu quando eu vou nos lugares, eu marmito as coisas que ele come, né? Uhum, Mas, enfim, já evoluímos muito, porque ele tá com 8 anos. Até os 6 anos, ele ficava só no líquido, mamadeira. uhum, Da manhã, almoço, janta, só uhum, mamadeira. Então, a mastigação, assim, uhum, tem hipotonia, né? Enfim, uma jornada absoluta. Instalei eh, tomada no meu carro, porque eu levava o Arthur para tudo quanto é lugar, mas aí eu instalei tomada porque eu levava o liquidificador para uhum, Olha bater as só, coisas. Porque, caramba. tipo, eu ia em parque, eu ia em praça, eu ia tudo, e eu uhum. levava caixa térmica com suplementos, que era a temperatura, com a textura, com. Uhum. Só eu Nossa, sei. grave mesmo, assim. É, É, Bem importante. muito, e porque eu não tive também profissionais que me ajudaram. Sim. Não tinha. Então, falava assim, você precisa ir numa integração sensorial. Eu não tinha Rio Preto, gente. Vocês acreditam nisso? Cara, Eu mas não tinha. a minha opinião é assim, às vezes você atingiu um platô, mantém o que você está fazendo consistente para não perder o que já ganhou, mas também tem uma outra coisa que a gente não coloca na contabilidade muitas vezes, a análise do comportamento, a gente quer achar que tudo vai ser resolvido no comportamento, e tem algumas coisas que também é o seguinte, existem alterações neurobiológicas, existe maturação do cérebro, Isso, tem. existe. Então, assim, tem um processo natural também, É, que também. faz com que, às vezes, casos que eram mais graves de comportamento, com a maturação do cérebro, vão ficando menos graves. É, Não estou dizendo que a gente não tem que intervir. sim, Não estou sim, dizendo que sim. vamos manter, mas, por exemplo, esse caso de alimentação, também existem mudanças. Tanto que quando a gente é criança, a gente gosta de coisa doce. Quando a gente é mais velho, a gente aceita coisa amarga. crianças neurotípicas vão ter momentos que vão parar mesmo ali, Uhum. né, com certos alimentos e tudo, mas veja, quando a gente trabalha isso dentro de um grupinho, os melhores resultados que eu já tive dentro do Uhum, grupinho. A gente coloca nutricionista para fazer o cardápio, a uhum, gente coloca TO para reduzir o estado de alerta de muitos meninos para ficarem mais receptivos, porque tem uns que vão regurgitar de ver o outro comendo. É, sim, tem Não uhum. precisa muitas entrar em contato, às coisas. vezes, nem com o É, cheiro, viu? Ali o é, iogurte, aquela coisa e tal. Então, quer dizer, há várias formas de experimentar o é. alimento, não é só Uhum, com a língua. Sim, Você sim. uhum, experimenta com a olfação, Isso. vendo. Então, às vezes, a gente fica tão feliz de falar assim para os pais: ele manipulou, É, uhum. ele pegou, ele temperou, ele deu para o colega, porque o É. sim, comportamento social, aí falando de modelação, não somente a modelagem, está exposto ali, né? E aí, o momento que a gente montou uma cozinha, a gente colocou nutricionista, TO, sim. Uhum. fono, trabalhando essa questão da mastigação e tudo, mas de uma forma que se aproxima como se fosse uma oficina de culinária, É, É. né? eu Sem dar não. aquele tom assim da repetição, de experimentação, de sessão. Uhum. Não, eu patinei muito porque eu não tive fono, não tive TO, não tive integração sensorial, não tive nada. É. E Uhum. quando eu conheci a Cíntia Pérez, né, eu Uhum. mostrei tudo pra ela, ela falou assim: quem te ajudou? Falei, ninguém. Ela, eu não acredito que você fez tudo isso sozinha. Eu fui estudando, estudando, mas acabou que, Incrível. enfim, tive uma evolução muito grande e recentemente que eu fui tendo ajuda, né, tal. Uhum. Mas acabou que eu e meu filho, a gente criou uma conexão muito grande e uma ligação de confiança, né? Uhum. E aí, o ano passado que eu coloquei ele para fazer pela primeira vez uma terapia, né, alimentar, para ele, assim, porque eu queria tentar terceirizar um pouco. Alguém me ajuda, porque até então foi só nós dois, né? Alguém, Justo. né? Alguém entra aqui nessa comigo e tal. E aí ele dizendo assim, mamãe, não dá para ser a gente em casa? E eu assim, filho, mamãe tem feito isso até então, mas eu acho que alguém pode ajudar. Eu não sei se eu tô fazendo sozinho, se eu tô fazendo melhor, né? E ele gostaria de conseguir fazer mais, de se esforçar. E ele fala assim, eu tô me esforçando, mamãe, você sabe que para mim é Ele sentia difícil, essa né? necessidade. Ele quer, mas é que ele, para ele
ele é difícil mesmo, né? O Então, custo é muito alto, o não chega. custo é muito alto, exato. E aí, eu percebo muito isso dele querer, né? E de ter essa dificuldade toda. E os ambientes clínicos, num geral, voltando ao início do que a gente estava dizendo, que não era nada com a seletividade alimentar, mas dessas intervenções, né? Os espaços clínicos, eles têm um limite de validade, vamos dizer assim. Uhum. Então, ele tem muita resistência, ele não quer ir para lá. Tudo que ele puder transferir isso para casa, né? E eu não tiro a razão. E conforme vai crescendo, Pela idade, Fala a idade, já naturalizar a isso, situação não faz também. conforme vai sentido, não faz crescendo, sentido. acho que o caminho é esse. A gente, Uhum. né, tem que. É na vida que a gente vai Na precisar vida. enxergar. Consultório é até um bom começo, é um espaço que a gente tem controle, a gente consegue, mas nem sempre é um bom final, Isso. tá? Uhum. Porque a Uhum. gente trabalha autonomia e independência para o mundo. É o momento que o melhor consultório é o mundo. Sai mais barato, a gente acaba envolvendo pessoas de novo. Eu cresci numa cidade pequena, a gente estava conversando isso antes, né? Acho que a gente ainda nem estava no ar aqui. E nessa cidade pequena, no mesmo quarteirão, era padaria, era armazém, era um supermercado, era um lugar. E todos os funcionários conhecia todo mundo. Uhum. Ou seja, Comunidade. comunidade. Cidade do interior tem uma visão coletivista muito boa. Né? Isso é muito bacana. Então a gente adquiria coterapeutas ali, Uhum. voluntários, né? Uhum. E Que é o que você falou, que sabia o nome do menino, o que tinha ele que fazer, quem tinha que gostava. conferir troco, numa época que se conferia troco, tá? É. Às vezes ainda tem que ouvir uma balinha para É. No completar. interior de Minas era comum isso daí. É Gustavo, o bala. povo tá fechando nós ali, cara. Ai, tô fazendo sinal aqui Tá. pra Tô gente fazendo que sinal, encerrou Já é um faz. esse sopro, né? É um bate-papo. É um sopro. sopro. A gente Que renderia bem dava pra falar mais. tanto mais, Dava. E porque vocês são é tão maravilhosos. pouca gente que faz esse trabalho e eu acho que a gente tem. Você sabe que hoje, não sei nem se é bom falar isso publicamente, mas sabe que hoje 2 pacientes são intervenção precoce. O resto, todos os meus são intervenção infância tardia, adolescentes e adultos. Olha só. Acredita? Porque frequentemente, primeiro que assim, eu tenho TDAH e eu preciso de desafio. Chega uma hora que, não, isso aqui já tá muito comum, tá muito tranquilo, eu Cansei. preciso de uns, né? Preciso de uma novidade. E muitas vezes os casos mais complexos que chegam são de intervenções que não tiveram um resultado tão satisfatório, que chegam com transtorno grave de comportamento, faltando muitas lacunas, e eu vejo que tem um processo de muita infantilização. Então, assim, para mim está sendo muito prazeroso, porque meus meninos estão crescendo e eu estou também Acompanhando isso daí. Isso é achando riquíssimo. muito legal. Que legal, gente. Prazer grande, cara. Muito obrigado, Obrigadão viu? mesmo, de Eu verdade. estou muito feliz em Prazer estar é aqui. meu. Foi ótimo, né? Foi ótimo mesmo. Que Pessoalmente, porque eu já alegria. disse que o nome já precedia já. Ai, gente, olha, é um lugar com gigantes. E eu tô aqui, vendo essas Junto, pessoas, aprendendo com essas doce. porque faz pessoas. parte. Maravilha, Doce. Então, maravilha. gente, Gustavo Tozzi, sigam ele lá também. Vamos conhecer um pouco mais o trabalho dele, porque é muito pouca gente que tá com esse foco, cara. Eu sou bem low Muito pouca profile, gente. tá, gente? Mas pode mandar Bem, mensagem lá, eu respondo. tá ótimo. Maravilha. Então, gente, muito obrigado. Eu vou agora fazer a minha palestra lá. Isso mesmo. E aí eu não sei se ainda vai ter mais algum podcast rolando ou não, Tem mais, mas nem até sei. então eu estou me Saberemos em despedindo de breve. vocês. Isso, Eu estou me verdade. despedindo de Que vocês. depois da palestra Foi tem seu um grande vídeo. prazer. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado, se divertido com as nossas piadas, se indignado com as coisas que a gente falou Os também. cancelamentos. Pode cancelar, não tem problema, a gente também faz parte da vida. Mas um abraço grande e a gente se vê no próximo congresso que a gente for fazer aí, ou próximo jornada, Na próxima provavelmente. jornada e no Isso teu aí. canal aqui E sempre, né? seguinte, também tem Congresso do Instituto Farol, em outubro agora em Florianópolis, Olha que legal. 4 e 5 de outubro, então quem tiver interesse, vamos lá, vai ser um barato, vai ser bem legal também, É isso, muita gente. gente boa. Um Beijo abraço pra pra vocês. vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigado. Valeu. Olá, pessoal. Voltei aqui com a mesa cheia de mulheres, não é mesmo? Por quê? Porque aqui a gente invadiu o canal do Thiago Lopes, estava tendo palestra sobre autismo feminino, então eu, Mirela Carla, apresentadora do Autispod, fazendo um bico aqui no canal, né? Invadimos aqui, estamos no Jornada Cast. Quem que tá aqui do meu lado? Se apresente, querida. Eu sou a Emília Gama, assistente da Mirela Carla e CEO do IEPSIS. E chefe de quem?
de Paulo Breno Liberalesso. Ai, a gente precisava falar isso, que ela é chefe de Paulo Liberalesso, minha gente. A gente tinha que deixar isso aqui registrado. Mas Uma salva de palmas para essa informação. para as mulheres que são chefes de grandes Chefes homens. de grandes homens, olha que maravilhoso. E nós temos aqui, olha a convidada que está aqui nessa mesa, dá um oi ali naquela câmera. Olá, pessoal. Olha só essa musa, se apresente, faz de conta que, né, quase que não é conhecida, se apresente pro pessoal ali. Bom, sou a Débora Cash, sou neuropediatra, mestre em análise de comportamento, e estou aqui com essas mulheres maravilhosas para a gente falar sobre o assunto de mulher, que é o autismo feminino. Isso mesmo, ela estava arrasando na palestra aqui sobre autismo feminino. O nosso tempinho é super curto, daqui a pouco ela já está aqui pegando voo, né, Débora? Exato. Pegando voo. A gente está no Congresso da Jornada do Autismo aqui em Brasília. Então, pegando aqui os palestrantes para trazer informações aqui para vocês que não puderam estar presencialmente aqui no Jornada e também que não puderam comprar o ingresso online. É uma forma de democratizar um pouquinho também o acesso à informação, um pouquinho o acesso aos palestrantes, participantes aqui desse evento maravilhoso, né? E aí, Débora, uma pergunta aqui para você, que a gente combinou, né? Tudo combinado, gente, tudo combinado, brincadeira, mas o assunto, né, de autismo feminino, ele é muito extenso, a gente sabe que tem muitos desafios nisso, muitos questionamentos, inclusive até mesmo das características, porque tudo que a gente sabe de autismo hoje também, né, Emília, é sempre baseado na manifestação de sintomas pensando em homens. Pensando nos meninos, Sim. né? E nas meninas as manifestações também são distintas, enfim. Mas, pensando no autismo feminino, principalmente adolescentes, como que você pontua aí pra gente os desafios que você pensa que são os que precisam ser mais observados, de repente para as mães que estão assistindo, para se atentarem, para poder orientar melhor, né, as suas filhas, se anteciparem também, já que os autistas precisam de mais previsibilidade, como que a gente pode ajudar, né? Os desafios na pré-adolescência, na adolescência são muitos. Até porque a própria pré-adolescência e adolescência, ela é recheada ali de hormônios que vêm, de novas situações. O desenvolvimento cerebral exige muito. Imagine isso num cérebro atípico e em mulheres que camuflam muito os seus comportamentos, as suas emoções. Elas querem muito pertencer a grupos, então elas acabam tendo muita dificuldade de se impor, acabam romantizando muito as situações. Então, se colocam em situações de extrema vulnerabilidade. Então, quando a gente fala em relacionamentos nessa fase, a gente não fala nem somente em relacionamentos românticos, mas relacionamentos de amizades mesmo, relações tóxicas em geral. Então, as meninas acabam se colocando em situações para agradar o outro que são extremamente prejudiciais a elas. E não que elas não compreendam muitas vezes que estão se colocando nessa situação, elas podem compreender até. Nós estamos falando aqui em nível 1 de suporte, né? Mas imagine, se elas querem pertencer, se elas querem fazer parte daquele grupo, né, das pressões que existem desta fase, e não dão conta muitas vezes de lidar com essas questões emocionais delas mesmo, é muita exaustão. É muita exaustão emocional, exaustão física. Hoje a gente fala até em burnout autista, né? E essas meninas acabam se colocando em situações de relacionamentos, muitas vezes, que seja com parceiro, com parceira, com amiga, relações extremamente romantizadas no sentido assim, aquela minha amiga, aquele meu amigo, aquele meu namorado, minha namorada, vai me colocar em todos os contextos sociais e eu vou ter ali uma situação de tipicidade de grupo. E muitas vezes é o contrário, muitas vezes essas pessoas deixam elas ainda mais fechadas, afastam ainda mais de outros contextos. Bom, pensando nisso, a gente já entende o quanto que pode ser complicado o risco para abusos, violências mesmo, né? Então, hoje a gente já tem dados suficientes dizendo que mulheres autistas no nível 1 de suporte, e não só no nível 1, nível 2, nível 3, têm sofrido muitos abusos. A gente tem um estudo de nível 1 que fala que 9 entre 10 mulheres autistas já sofreram algum tipo de abuso sexual.
E aí, o quanto que é importante, eu estava falando agora, a gente ter um olhar dentre as intervenções, quando a gente está com este grupo, com este público, de ensinar também, não somente sobre sexualidade, fazer educação sexual de maneira clara, objetiva, mas ensiná-las como se defender, né? Então, a autodefesa. É muito importante ensinar técnicas de autodefesa para mulheres, porque não adianta, a mulher ela fica numa situação de maior vulnerabilidade em relação a um homem, por exemplo. Então, se derruba uma mulher no chão, é muito difícil para ela conseguir se defender numa situação como essa. Né? Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos. Em relação aos ciclos menstruais, o período perimenstrual pode ser extremamente desafiador. E aqui eu não estou nem falando em nível 2 e nível 3, que a gente já sabe que é extremamente desafiador mesmo. Mas mesmo no nível 1, todas as questões que envolvem as respostas sensoriais, o contato com o sangue, o odor, o absorvente, a higiene pessoal, a dor, a sensibilidade mamária, a alteração de humor, pode ser extremamente debilitante. Tem meninas, tem adolescentes que se discute, inclusive, possibilidades de bloquear a menstruação. De tão desconfortável, elas não conseguem ir para a escola, mulheres não conseguem ir trabalhar. Então, assim, e a gente já sabe que, por exemplo, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é um transtorno que envolve a menstruação, é muito mais comum em adolescentes e mulheres atípicas, no espectro do autismo. Então, assim, a gente entende que são muitos as nuances, as camadas, quando a gente está falando dessa fase de pré-adolescência, adolescência e vida adulta. Claro que quando a gente fala em nível 2, nível 3 de suporte, o risco e a preocupação para abuso sexual é ainda maior, porque muitos deles não são nem vocais, Sim. não sabem se defender, não têm uma compreensão clara do que está acontecendo. Mas quando a gente fala do nível, embora possam ter uma compreensão clara, ainda tem a questão de não saber exatamente em relação ao consenso, o que pode ou não pode, o querer agradar, o medo de perder, porque muitas vezes esses abusos acontecem com pessoas muito próximas, e até mesmo, às vezes, com um namorado ou uma namorada. Então, e as situações de bullying, né? Que quando a gente fala em meninas, costumam ser bullying muito velados. Então, é diferente de quando é em meninos, que já partem para comportamentos mais heteroagressivos. É mais fácil, por exemplo, no ambiente escolar, de universidade, de você entender e observar que aquilo está acontecendo. Mas com meninas, geralmente você não consegue ver. Então, são recadinhos de WhatsApp, são videozinhos no Dix, no particular ali do Instagram, no privado do Instagram, e muitas vezes você não vê. E isso destrói essas meninas. Destrói. Queda de rendimento escolar, né, agressividade em casa, crises de meltdown, de shutdown. Então, assim, isso pode destruir a vida de uma menina. E muitas vezes você não está ali para ver. Infelizmente, hoje, a internet virou terra de ninguém, né? E infelizmente ainda há muita permissividade também em relação aos pais, com relação às redes sociais dos filhos. Né? Então, permite-se que uma menina de 13 anos, um menino de 13, 14 anos tenha rede privada e que você não acesse. Então, você não sabe o que está acontecendo ali. E até mesmo porque não é porque ela é autista, nós estamos falando no feminino, que só ela sofre bullying. Ela pode eventualmente ser a pessoa Sim, que ser está a praticando praticante, bullying, né? porque a amiguinha, o amigo pediu para fazer e ela quer pertencer àquele Sim, grupo. sim. Né? Então, veja o quanto são muitas as camadas mesmo, e a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Os profissionais que estão no acompanhamento, os pais, precisam estar atentos a tudo. E qualquer mudança, né, de hábito de alimentação, sono, vestimenta, é muito comum elas se automutilarem, é muito comum terem comportamentos autolesivos em situações que elas estão desconfortáveis, mas não querem expressar para a família. São tantas questões, né? Emília, você Há assim, uma vulnerabilidade É, grande muito que é sim. negligenciada. Eu lembrei de uma situação, enquanto a Débora estava falando, de uma filha de uma amiga minha, que por um acaso eu saí com elas para a praia e percebi uns riscos no quadril. E aí eu olhei rápido e me perguntei: a sua filha se automutila? E ela falou: não. E eu disse: olha onde estava a mutilação, em um lugar que ninguém poderia ver. Se não fosse essa situação específica, jamais alguém iria saber. Exato. Mas eu me pergunto, assim, enquanto mães, nós precisamos acessar mais os corpos dos
dos nossos filhos, principalmente das nossas filhas, Sim. e falar mais, né, sobre coisas que ainda são tão tabus, tabus, né? sobre Ainda sexualidade, hoje. sobre corpo, onde pode ou não pode, o que é, permitido, né, o que não é um limite. Sim. Eu queria fazer até uma pergunta para a Débora, também vou sair um pouco do foco do autismo, mas não deixa de ser importante, porque como mãe atípica, né, Mirella, a gente tenta equilibrar um pouco tudo. Eu tento dar conta do IEPS, eu tento dar conta dos meus 3 filhos, eu tento dar conta do meu marido, mas eu não consigo acordar com essa beleza. Ai, meu Fico me Deus. perguntando como que uma neuropediatra que está com a capacitação em dia, acabou de terminar um mestrado na PUC de análise do comportamento, tem 2 filhas lindas, acorda assim, porque eu tomo café da manhã com ela, ela acordou assim, eu fui dormir ontem à noite com ela, ela estava assim. Me conta, Débora, qual que é o segredo? Como faz pra. Que eu brinco, né? Eu brinco, não brinco, isso que é o pior, não brinco. Meu autocuidado, deixa eu falar pra vocês meu autocuidado, entendeu? Eu tô no canal do Thiago Lopes. Mas depois eu vou passar isso pro Hotspot, que é minha casa, mas ninguém mandou o Thiago abrir as portas do canal dele aqui pra eu ficar de apresentadora hoje. Meu autocuidado é o dia que eu consigo tomar banho, lavar o cabelo e raspar a perna no mesmo banho. Entendeu? Esse é o meu dia, é aquele banho premium. Esse é o Sim. meu banho premium. E aí eu não consigo passar dessa fase, desse meu autocuidado, entendeu? Faz uns anos que eu tô nesse cuidado, é meu banho de lavar cabelo e rapar a perna no mesmo banho. Não tô saindo disso. Eu falei, Milha, como a gente passa essa coisa, entendeu? Parei nessa fase. E é o que eu falo. Precisa Onde que a falar gente para nós o aprende? que nós estamos errando. Será que é a idade dos O nossos que eu filhos? falo? Precisamos aprender com os grupos de apoios que ajudam, tipo como Narcóticos Anônimos, saem por lá Que que isso é nós sério, estamos passaram frequentando por lá, errado. conseguiram sair, né, da situação e ensinam a outros. A Débora poderia ser a nossa mentora do grupo de Exato. apoio. Então, Como passar para a fase 2? fala, Débora, como que é? Não. É a idade dos filhos? O quê? Não, que gente, é? não. É o segredo, Débora, é o Não quê? tem segredo, é maquiagem. Eu também tento equilibrar tudo, porque é muito difícil e não tem como equilibrar tudo. Acho que isso que é importante a gente deixar aqui. A gente está brincando, mas É muito sim, sério, né? famílias típicas, famílias atípicas, hoje com a correria do dia a dia, com o atual, né, cenário aí da mulher que trabalha fora, que estuda, que tem filhos, que normalmente não tem uma grande rede de apoio, é isso, é equilibrar pratos. Um dia você se maquia, no outro dia você consegue fazer uma escova, no outro dia você consegue, no máximo, deitar e ficar lá estatelada numa cama assistindo Netflix. Esse é o meu momento de autocuidado, acredita? É Netflix. Não consigo fazer uma academia, não consigo fazer nada também, não dá tempo, né? Mas assim, a gente tem que colocar prioridades, né? As minhas filhas são o meu amor, são a minha prioridade, eu amo elas, assim. Gabi, Manu, amo vocês. Muito, muito, muito. Mas eu amo tanto quanto a minha profissão, as crianças que eu atendo, os adolescentes, os jovens, as jovens. Eu amo o que eu faço, então não dá para fazer tudo. Eu queria fazer uma academia, eu queria me alimentar melhor, e eu acho que isso é importante, inclusive, a gente pensar na saúde física para construir uma boa saúde mental também. Mas hoje não consigo, hoje meu ritmo é esse e eu cansei de. Eu deixei de sofrer por aquilo que não dá para fazer. Né? Eu acho que isso que é importante a gente entender. O que dá para eu fazer hoje? Só por hoje. Que Né? resposta maravilhosa. É isso. Então, hoje eu tenho que estar com as minhas meninas o máximo que eu posso. Não é o que elas gostariam. Elas cobram muito o tempo de mim. E eu entendo elas, porque eu tive minha mãe mais presente. Mas, ao mesmo tempo, elas veem que ela tem uma mãe que sai para trabalhar, que ama o que faz, que é apaixonado pelo que faz, né? Que está ali para ajudar outras famílias, né? Acho que isso também é uma construção para elas no sentido de que mulheres que eu estou formando, sem dúvida. né? Mas Sem não dá para equilibrar Mas tudo. muito Não dá. bom ouvir isso, porque a gente, às vezes, tendencia a acreditar que a grama do vizinho É mais verde, não é não? E aí, quando a gente ouve de uma mulher que
aparentemente parece ser Aparentemente, perfeita, Muito longe. dizendo assim, não, tem dia que eu derrubo os pratos todos, só para deitar e assistir Os pratos e É. os copos. E assistir É, Netflix, é faz com que a isso. gente entenda É, que é isso, não existe esse lugar, né, de perfeição Não e existe. de autocuidado pleno. Não Existe existe. equilibrar. E eu queria dizer uma coisa para vocês duas, que são mães que se ausentam muito de casa, muito mais que vocês gostariam exato. e que provavelmente se sentem culpadas e muitas vezes cobradas pelos filhos, porque eu fui a filha que também cobrou da minha mãe, tá? Porque a minha mãe trabalhou, foi bancária do Banco do Brasil por muitos anos, hoje ela é aposentada. Minha mãe saía cedinho e voltava muito de. Minha mãe voltava às vezes 11 horas da noite do banco, porque ainda era uma época que ainda falava, ai, tinha ponto. Tá, minha mãe batia o ponto e ficava lá dentro do banco, tá? Não tinha dessa. E era a época que também não se processava, não tinha. É, sim. Entende? Era aquela época que o povo vestia. Minha mãe, ela achava que ela era banqueira. Eu ainda falava assim, não, 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 você é só bancária, você não é dona do banco, não vai ficar nada pra você, mas tudo bem. E, e ficava eu e minha irmã, uma pela outra, assim, a gente tem 6 anos de diferença, sua filha é mais velha. Eu ia em reunião de escola, a minha mãe falava assim, ó, pode falar pra Mirella todas as informações, ela me passa depois. Eu ia, tipo, com 10, 11, 12 anos, e eu ficava lá, pequenininha, na reunião, ouvindo as coisas da minha irmã, depois eu relatava tudo pra minha mãe e pro meu pai, eles ficavam fora. Meu pai foi fazer faculdade, eu já era nascida, né? Então, assim, eu e minha irmã, a gente pegava um ônibus pela cidade e ficava sozinha e tal. Era o jeito que dava. Às vezes minha mãe voltava correndo na hora do almoço, não almoçava, só pra ver a gente rapidão, voltava com uma maçã a pé, correndo. Era isso aí, né? E, cara, a gente deu tudo muito certo. Eu admiro absurdamente a minha mãe. Eu lembro da minha mãe chegando não nas minhas apresentações, mas nas apresentações da minha irmã, que ela não conseguia chegar de escola, né? Eu e minha irmã, a gente estava na mesma escola. E aí as professoras liberavam eu para assistir minha irmã. E a minha irmã ficava procurando minha mãe, né? Minha mãe não chegava. E aí, minha mãe chegava muito depois, né? E aí minha irmã ficava assim, eu não vi você, mas a mamãe tava lá, eu te vi, filha. Não tava. E eu sei que minha mãe chorava muito. Sim. Eu via minha mãe indo a pé, chorando, voltando, chorando. Só que ela precisava, era isso. E eu admiro absurdamente. E ela é o maior exemplo para mim, para minha irmã. É óbvio que quando a gente era pequena, Não entende isso. entende? Vai chorando. Doía muito, porque eu queria minha mãe comigo, né? Tipo, não Sim. vai, a minha irmã segurava na roupa da minha irmã, vai, mãe, né? Tipo, então, saibam que vocês são maravilhosas e que os filhos de vocês, na idade certa, vai olhar e só vai ter orgulho de tudo que vocês estão fazendo. Porque vocês estão deixando um legado incrível. Eu sei que vocês saem assim, espedaçadas, mas é porque vocês acreditam. Vocês acreditam, vocês enquanto mulheres, que isso é resistência, gente. A gente Isso é resistência. carrega exatamente isso. É. O tempo todo É. sendo suficiente. Mas essa homenagem aqui no Jornada acabou comigo. Porque meu filho falou uma frase que, assim, tá ecoando até agora. Eu acho que é por isso que eu tô mais emotiva. Ele falou que se ele pudesse escolher entre tantas mães, Ouvindo aquilo. escolheria. Mesmo eu não me sentindo suficiente. Eu acho que a gente nunca vai se sentir. Não sente. Não. Mas eu acredito que, mesmo não nos sentindo suficientes, nós temos uma certeza, nós estamos dando o nosso melhor, né? Com certeza. Nós estamos entregando para o mundo seres que valem a pena, Exato. que vão enxergar o ser humano de uma maneira diferente. Então a gente vai ter que lidar com
e contratar bons terapeutas. E Botox, porque a gente só Exato. É verdade. Botox é importante. Mas de empresa de patrocínio para esse podcast. Empresa de Não, esse não, porque esse aqui esse é o canal do Thiago Lopes, ele é homem, não é pro meu mesmo, Altispod, se inscrevam no meu canal, Botox, a gente tá aceitando essa permuta, entendeu? A Débora, ela é uma médica que publica muito. Sigam o Altispod, que tem uma comunidade que é super barata por mês e você acessa muitas informações, várias aulas, como a do meu funcionário Paulo Breno. Maravilhoso, meu funcionário. Também eu escrevo um pouco sobre mãe. Então, Maravilhosamente bem. sigam Textos incríveis, incríveis. Instagrams, que a gente agora vai ser youtuber. Meninas, é uma honra conhecer mulheres como vocês, sabem que vocês me inspiram mesmo. Vocês me inspiram também. Tá. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Então, né, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por vocês que estão aí nos assistindo também. Muito obrigado, Thiago, por deixar aqui a gente tomar conta do seu canal, não é mesmo? E até mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo.